Olá, pessoal! Aquele abraço à distância para vocês. A nossa aula de hoje é Língua Portuguesa, História e Arte. E o assunto de hoje vai ser tirinhas e história em quadrinhos, o HQS, muito conhecido na literatura. Você sabe o que é uma tirinha e o que é um quadrinhos? Então, vamos aprender juntas? Tirinhas são 2 ou 3 quadrinhos. São narrativas visual e verbal. Tem uma linguagem verbal e não verbal ou mista. Você já sabe o que são linguagem verbal e não verbal. Lembra que nós já tivemos esse estudo? A linguagem verbal é aquela que você usa a escrita e a não verbal, apenas as imagens, e a mista são as duas. Ela vem acompanhada da escrita e das imagens. Os quadrinhos são narrativas, bacana para a gente fazer esse estudo. São histórias com início, meio e fim, contadas em quadrinhos. Para que servem as histórias em quadrinhos? Você sabe? Para divertir, para fazer uma crítica social ou política. E você sabia que os quadrinhos, eles têm as suas características? Essas histórias, elas seguem uma sequência de quadros com desenhos e personagens e expressões de alegria, de tristeza, de curiosidade, de preocupação, de assustado. E também esse texto, ela vem com aquelas imagens de cenários, com rio, animais, objeto, mato, céu. É o que a gente vê aqui, ó, nessa imagem desses quadrinhos. Você consegue perceber que além dos personagens, tem os objetos, ó, tem aqui o sapato, tem o rio, tem as plantas, as árvores, os matos. Não é bacana esse texto? Então, lembrando que o texto com falas e pensamentos, eles traz expressões de gritos, de ideia, tudo dentro dos balões. Entenderam? Por isso que ele é chamado de história em quadrinhos, porque ele tem o quadrinho, ó, tem o quadrinho, e dentro do quadrinho você vai colocar os balões. É o que acontece, ó, aqui o quadrinho com imagens, aqui você tem o quadrinho com o balão, tá? E o texto. Naquele ali você tem aqui, ó, o quadrinho com as imagens e aqui você tem o balão. Olha que interessante nessas narrativas. É que esses balões, eles têm uns rabichos, que esses rabichos, eles saem do balão e chegam até ao personagem. Vamos ver, tá? Vamos ver esses balões e as formas como eles estão escritos. Deixando bem claro que não é obrigado ser essa mesmas formas. Esses aqui são os mais usados, mas você pode usar a sua criatividade e fazer os balões que você achar interessante. Como regra, não é obrigatório. Você pode usar desenhos diferentes. Eu vou apresentar para vocês os mais comuns. Vamos observar bem que aqui eu tenho o quadrinho e aqui eu já tenho o balão dentro do quadrinho. Aqui fora está os balões, que você vai fazer o seu quadrinho e colocar ele lá, de acordo com o texto que você vai produzir. O primeiro, a gente tem aqui uma nuvem, que vai
vai ser colocado o som, o barulho de uma moto, de um carro, de uma bomba, bum. Então, eu vou escrever nesse balão. Já esse aqui, com bastante rabichos, que são essas pontas, eu vou colocar grito, socorro, ei, aí, não é? Então, eu vou colocar o texto que expressa grito. Nesse aqui, com o balão arredondado com as pontas, eu vou colocar a fala do personagem. Nesse aqui que você tem a nuvem com umas bolinhas saindo, ela vai falar do pensamento. Será que os meus alunos estão entendendo a minha aula de hoje? Olha o que saiu do meu pensamento. Será que meus alunos estão entendendo essa aula de quadrinhos de hoje? Eu vou escrever exatamente isso que eu falei dentro desse balão do pensamento. E esse verde aqui, que tem 2 rabichos, representa que tem 2 personagens falando naquele momento. E aqui o último, com uma lâmpada acesa, uma ideia. Então, pensei, se eu colocar meus alunos para fazer as imagens de um texto, olha o que eu pensei, eu escrevo nesse balão, porque foi a ideia que eu tive. Não é interessante esse momento? E essa narrativa não é rica em conhecimento? Então, sabe qual vai ser o nosso desafio? É aprender todo esse conteúdo e saber fazer ele na prática com as nossas histórias em quadrinhos. E o desafio de hoje é você ilustrar, desenhar as imagens de um texto que eu vou fazer a leitura para você. Nesse momento eu vou produzir o texto e você produz as imagens. No segundo momento, você vai organizar essa história em quadrinho com essa personagem famosa, não é? Que é a Turma da Mônica, escrita por Maurício de Souza. E você vai colocar essa história na sequência, início, meio e fim. Percebeu que está tudo ali misturado? Qual é o primeiro quadrinho? E qual será o último? Vamos organizar? Eu vou colocar esse material lá no nosso grupo de WhatsApp. A terceira, a gente vai ver isso aqui, ó, o painel. Tá? A bandeira do Brasil. E aqui a gente tem a palavra liberdade, respeito, honestidade, educação, igualdade e justiça. Com essas palavras, nós vamos organizar a nossa história de quadrinhos de hoje. Vamos à escuta do texto? História em quadrinhos, porque tem mais de 4 quadrinhos. E se fosse com 2 ou 3, com 2 ou 3 quadrinhos, seria o quê? Seria tirinhas, não é isso? Com 2 ou 3 quadrinhos. Mas como ele vai passar de 3, a gente vai chamar de história em quadrinhos. Na aula à distância, a professora fala sobre a pátria. O que é a pátria? É o Brasil, é o nosso país. E apresenta a bandeira com algumas palavras dentro dos corações. Ela pergunta para os alunos que estão assistindo essa aula: o que vocês aprenderam hoje? Os alunos param e pensam: o que aprendi? De repente, plim! O estudante lê para sua mãe as palavras que estão no coração.
autores falam: somente com educação, respeito, liberdade, honestidade, justiça e igualdade seremos verdadeiramente uma nação forte. Com esse texto, vocês irão formar a história de quadrinhos de vocês. Esse é o último desafio. Gostaram da aula de hoje? Muito conhecimento, não é? Aprenderam o que é tirinhas e o que são quadrinhos? Muito bem! Agora vamos fazer a nossa história em quadrinhos. Um beijo e até o próximo encontro!